E aí, amigos do Derby FC, como é que estão vocês aí após o final da 18ª rodada do Brasileirão? E aí, Marcos? Opa, João, vamos comentar aí, né, sobre o fim praticamente o fim, né? Vamos falar da 18ª e da 19ª, né? Que ainda vai acontecer no primeiro Exato. turno. Praticamente o fim do primeiro turno, né? Vamos mostrar aqui os jogos, é só acompanhar aí os jogos que nós tivemos, né? Tivemos Ceará ganhando em casa do Avaí, na 18ª rodada, né? Bragantino 2, Fortaleza 1, jogo que foi decidido aos 49 minutos do segundo tempo, tava 1-1. Fortaleza jogou bem, mas perdeu. Goiás 2, Fluminense 3, jogo que eu acho que o Fluminense começou ganhando de 1-0, Goiás virou para 2-1 e o Fluminense revirou para 3-2, então foi. E o Fluminense continuando ganhando, né? Tá chato esse Tá chato Fluminense, esse viu? time aí. Tá chato, viu? Atlético Paranaense aí do Manchester City, né? É Manchester City aí, né? Tá chegando lá, né? Já Tá, tá ganhando de tá quase, tá 4-1, né? quase. Falta nadinha. 4-1 no Atlético Goianiense em casa. O Flamengo despachou o Juventude com 4-0 fácil. Poderia até ter sido mais, mas Dorival Júnior decidiu poupar alguns jogadores, promoveu o estresse do Everton Cebolinha, enfim. Jogo muito fácil pro Flamengo, jogou muito bem, 4-0. Inter 3, São Paulo 3. O São Paulo com vários desfalques, jogando fora de casa, então pra mim foi meio que um vacilo do Internacional aqui, né? 3-3. O Santos ganhou de 2-0 do Botafogo na Vila Belmiro, mas só deu o Botafogo o jogo todinho. Novamente, né? O Botafogo joga Bot- muito bem, assim. Botafogo não sabe fazer gol, né? Parece que o Botafogo Exato. não sabe fazer gol. Ataca muito, mas o gol não sai. Corinthians, depois da derrota pro Ceará, despachou o Curitiba com o placar igual, né? 3-1. Você assistiu esse jogo aí? Assisti. Foi um bom jogo, poderia ter sido melhor, mas ofensivamente foi bom. Foi muito bom, positivo. Cuiabá 1, Atlético Mineiro 1. Esse jogo foi agora na quinta-feira, né? Só deu Cuiabá o jogo todo. Acho que o Atlético Mineiro só teve, se eu não estiver enganado, acho que o lance do gol. Eu assisti quase todo o jogo, né? Tive lance que eu não vi, mas. Teve um lancezinho, mas que o VAR ia decidir, né? Se tinha sido impedido ou não. Mas o cara, não, mesmo assim, o cara do Atlético não fez o gol, né? Mas o juiz de campo deu impedimento. Mas como não foi um lance de gol, né? A TV não enfatizou nele, né? Isso. Aí o Atlético Mineiro foi fazer o gol aos 45, eu acho. Não, 46 para Foi tudo nos 47. acréscimos, né? Os E o jogos, os gols. Cuiabá empatou no último lance, né? Aos 48 para 49. Então, resultado esse que, com a vitória do Palmeiras em cima do América Mineiro lá em Minas Gerais por 1-0, deu o título simbólico do primeiro turno, né? Antecipadamente para o Palmeiras, já que a diferença para os segundos lugares é 4 pontos e nós só temos uma rodada. Então, É mesmo que o Palmeiras virtualmente, perca, né? Continua em mesmo, primeiro. mesmo que. E além do que, joga Corinthians contra o Atlético Mineiro, né? Isso, né? Então, A probabilidade de ser empate é grande, viu? exato. Pode ser que. Uma novidade é que o Atlético Mineiro, o turco Mohamed, foi demitido, né? Isso é uma bomba, né? Hoje cedo aí que ele foi demitido, né? Eu esperava que ele ia ter mais uma chance contra o Corinthians, né? Essa demissão agora me surpreendeu um pouco. Mas assim, jogou muito mal ontem contra o Cuiabá. Eu acho que, tipo, já vinha jogando mal os últimos jogos, então meio que parecia concreto que ele ia sair mesmo. Não tava. Os resultados não estavam ajudando ele, né? Vamos dizer assim, né? Tava complicando a situação dele. Então o Palmeiras tem uma chance aí, joga em casa contra o Internacional, né? De aumentar essa distância, né? Devido a. Talvez não aumentar, porque pode ser que um dos dois ganhe aqui, mas tipo, Isso. estabelecer uma distância maior para o terceiro lugar, né? Já que hoje é 4 pontos para os dois, né? Pelo menos se o Palmeiras ganhar para um dos dois, ele aumenta a distância aí. Ou para Isso, os né? dois. O Palmeiras vai ficar em 5, né? Pro Fluminense, né? Vamos dizer assim, né? Vamos supor, né? Exatamente. Que vai pro Fluminense empate também, né? E fica em 5, né? Seria pro terceiro, né? Porque tem o Atrapanais também, né? Que vai pegar o E a, Botafogo. a última rodada desse primeiro turno, né? Fechando. Nós podemos ver a partir dessa última rodada que a última rodada do campeonato vai ser uma rodada bem pesada para Palmeiras e para Atlético Mineiro e Corinthians, né? Os três primeiros. Se, Pode se ser eles que. continuarem nesse ritmo, nesse mesmo ritmo, no final Pode do ser campeonato vai pode ser uma ser decisão de título para Atlético e Corinthians, como até o Internacional também, que tá por que ali, tá né? por Não tá ali. tão distante, né? Também pode ser. Pode.
Só o Flamengo que pega um time mais fraco, né? Vamos dizer assim, vai jogar no Rio, né? No segundo turno, né? Isso, Pega exatamente. o O Palmeiras Avaí. joga fora, né? Isso. E o Corinthians joga em casa contra o Atlético. É. Ah, as últimas duas rodadas do Flamengo são bem favoráveis, né? No final do campeonato. Se tiver precisando de ganhar, teoricamente, vai ser resultados fáceis, né? Vamos dizer assim. Teoricamente, Então, né? no sábado, nós teremos São Paulo e Goiás, no Morumbi. Botafogo e Atlético Paranaense, no Rio de Janeiro. E só vai ter esses dois, né? Exatamente. Isso, sábado só esses 2 jogos. Aí no domingo, Avaí e Flamengo, aquele jogo de 11 horas que todo mundo adora, pra não dizer o contrário. Esse é menos mal esse aqui porque é É no lá no sul. sul, né? Esse aqui é menos ruim. Santa Catarina. Também no domingo, Palmeiras Internacional às 16 horas. Será que vai ser o jogo televisionado? Não, provavelmente vai ser Fluminense e Bragantino, né? Isso, não, o do Palmeiras provavelmente vai ser só pra Só São para Paulo, São né? Paulo, é. Teremos também às 4 horas Juventude e Ceará, jogo de dois times que. O Ceará agora está no meio da tabela, né? Que vem tendo resultados positivos. Vem de 2 vitórias, né? Mas o Juventude está lá em último, né? Lanterna da competição. Pode ser, vamos dizer, consolidar o Ceará ali no bloco, vamos dizer assim, intermediário. Bloco da Ou pode Sul-Americana. ressuscitar o Juventude, né? Tentar ajudar ele, né? Eu acho difícil. Tem mais chance do Ceará ganhar aqui. Se fosse. A gente tá só passando os jogos, mas tipo lá. São Paulo e Goiás, grande chance do São Paulo ganhar. Botafogo e Atlético Paranaense. Sou mais Atlético Paranaense, né? Vai dar Tá Atlético, muito né? mais embalado. Avaí e Flamengo, não tem nem o que discutir aqui. O Flamengo vem de uma sequência muito boa e vem jogando bem, não é só ganhando, né? É Flamengo. Palmeiras Internacional, cara. Palmeiras joga em casa, mas tem muito cara de empate isso aqui. Porque o Internacional tem uma equipe boa e é Mano Menezes, né? E Mano vai tentar recuperar os pontos que perdeu, né? Pelo menos tentar minimizar contra o São Paulo, né? Contra o Mano São vai Paulo jogar e time contra todo. o. Foi contra o São Paulo, né? Não, tem o outro ele Isso, perdeu contra o São também. Paulo, ele empatou. Não, e contra o Atlético Paranaense também, empatou 0x0. Empatou, foi 2 empates, o Inter vem 2 empates, verdade. Exato. Juventude e Ceará. Ceará, essa equipe de Juventude é muito fraca. Eu acho que nós vimos nesse jogo contra o Flamengo que com 17 minutos estava 3x0 pro Flamengo. Equipe totalmente desorganizada em campo, não tem sistema defensivo, é muito fraca. E o Ceará vem no acrescento, né? Fluminense e Bragantino. Aqui é um jogo para olhar direitinho, porque o Bragantino vem jogando bem também. O Fluminense vem de forma espetacular, né? Mas o Bragantino vem dando uma melhorada, é tanto que já começou a encostar O lá Fluminense no... pode assumir a segunda colocação, né? Caso ele ganhe, né? Podendo assumir a segunda colocação do campeonato. A vantagem é que o Fluminense joga em casa e tem mais time, né? Na minha opinião. Isso, ele pode assumir a segunda, né? Porque o próximo jogo que a gente vai falar, Atlético Mineiro e Corinthians aí, tem grande chance de ser empate, né? Na minha opinião. Isso. No domingo às 18 horas, Atlético Mineiro e Corinthians. E aqui é o que a gente tava falando. Eu não sei se o Atlético Mineiro provavelmente vai com o treinador adjunto, né? Acho que mesmo que contrate, né? Que já tá com boatos aí Renato Gaúcho. de Renato Gaúcho, mas eu acho que ele não vai comandar nesse jogo, eu acho, né? Tá mesmo muito que perto, contrate, né? Não vai ser, É muito vai ser um rápido. interino lá. Eu acho que tem que inscrever. Eu não sei se é igual o jogador de futebol. Tem que aparecer No lá bid. no negócio lá Teria que contratar hoje e inscrever hoje, né? Já que no sábado não tem como inscrever. Isso, até 5 horas, se eu não me engano, não é 6. Aí aqui, Atlético Goianiense e América Mineiro, que é um jogo... Sim, mas Atlético Mineiro e Corinthians, resultado. Empate, eu acho. Empate, né? Até porque é no Mineirão, se fosse na casa do Corinthians, com a situação do Atlético Mineiro, provavelmente... Ou então, eu só vejo o Atlético favorito se os jogadores do Atlético queriam derrubar o treinador, entendeu? Tipo, se o Atlético começar a jogar bem do nada, entendeu? Tipo assim, aprendi a jogar bola aqui Igual o agora. Flamengo, né? Isso, entendeu? Pode ser, entendeu? Mas eu não sei, eu não via, diferentemente do como era a situação no Flamengo, que você via que os jogadores não estão querendo. A imprensa toda dizia, né? A gente não viu essa mesma coisa no Atlético Mineiro. De jogadores reclamando do técnico, de uma situação chata, não. Só o time não estava rendendo mesmo. Então, rendendo assim, né? O Atlético Mineiro é terceiro lugar do Brasileirão. Classificado na Libertadores, só porque perdeu a Copa do Brasil, foi eliminado pelo Flamengo, que não é surpresa nenhuma. Pra mim é menos surpresa do que Palmeiras ser eliminado pelo São Paulo. Então, É cara de empate, eu acho. Atlético Goianiense e América Mineiro, acho que só Deus sabe o que vai ter aqui. Aqui é até difícil apostar, né? O América Mineiro da Copa do Brasil é um time totalmente diferente do América Mineiro do Brasileirão, então não tem nem o que dizer aqui. Tem cara de empate também.
E os dois estão 17º e 18º, né? A diferença de um ponto um pro outro. Então, bem equilibrado. Fortaleza e Santos, também no domingo às 19 horas. Fortaleza jogando em casa, precisando de resultado. Essa equipe do Santos jogou muito mal contra o Botafogo, apesar de ter ganho de 2-0, né? Mas Ninguém explica como é que o Santos está indo no campeonato. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo, né? Porque o Fortaleza, pra mim, joga muito mais bola do que o Santos e tá lá atrás. E o Santos, jogando nada, tá em nono. Não tem condições, mas é futebol, né? Aproveitou as oportunidades que teve, né? O Santos é um time de oportunidades e aproveitou. Teremos Curitiba e Cuiabá também. Esse Cuiabá eu achei ele nas duas últimas partidas muito organizadozinho, soube segurar a pressão do Palmeiras e jogou muito bem contra o Atlético Mineiro. E o Curitiba vem numa decrescente aí de resultados negativos, né? Então... eu acredito aqui que mesmo sendo fora, o Cuiabá pode conseguir um empate, né? E se for um empate para ele, apesar dele também estar na parte de baixo, é bom porque ele mantém o Curitiba abaixo dele, né? Então isso é bom, né? Para quem tá brigando ali para a zona de rebaixamento, então isso seria um bom resultado pro Cuiabá. Fora de casa, né? Isso. Mas eu acho que dá Cuiabá aqui. O Cuiabá é organizado. Eu vi os melhores momentos do jogo do Palmeiras contra eles, assim, não que claro que o Cuiabá não ia atacar o Palmeiras, né, na casa deles, né? Isso aí é quase surreal, né? Vamos ser sinceros, né? Mas ele, pela proposta que ele teve contra o Palmeiras, ele jogou organizadamente, né? E contra o Atlético ele jogou bem, né? Foi uma partida que ele se impôs jogando em casa, né? Que é uma coisa até surreal comparando-se o time que ele tem, né? E jogou bem. Puxando um pouquinho a sardinha pro jogo de ontem do Palmeiras e contra o América Mineiro. Inclusive aquele uniforme do América Mineiro, disseram que tava muito bonito, mas, cara, eu não conseguia ver nada. Tirando o número nas costas, não dava pra ver nada no uniforme pela televisão. Eu imagino os comentaristas também, né? Não dá pra ver. Não, eles falaram. Então, eram eles que estavam falando que o uniforme era bonito. Só que pra mim, era um uniforme. Como é que eu posso dizer assim? Não é comemorativo, mas era buscando a paz, né? Representando a paz, pedindo a paz nos estádios, no futebol e no mundo em geral. Então, por causa disso, ele era todo claro na frente. Com leves detalhes no símbolo, nessas coisas. Mas, tipo, não dava pra ver pela televisão. Só dava pra ver nada. E o número atrás porque era colorido, né? Era laranja. Era verde, laranja, sei lá. O Palmeiras promoveu a estreia do Merentiel e do Lopes, né? Do José Lopes, Flaco Lopes. Eu achei o Merentiel muito tímido, assim, não buscou bola, muito, muito fraco. A atuação dele para mim foi muito fraca. Nas duas bolas que ele chegou nele, ele se atrapalhou sozinho, errou passe, não conseguiu dominar a bola, então eu achei muito fraco. Já o Flaco Lopes, ele foi buscar jogo, participou de jogadas que quase foram gols, chutou ao gol, driblou. Enfim, eu lembrei muito de Rony, mas sem a velocidade. Né? Hã? Procurou o jogo, né? Que foi atrás, né? Exato, jogar, o que o Merentiel não fez, né? Em mais tempo do que ele. Então, tipo, acho que se eu viesse para essa próxima partida agora contra o Internacional com um dos dois como titular, eu colocaria o Flaco Lopes pela partida que fez. Ele lembra um pouquinho o Rony sem a parte da velocidade, né? Eu falo no sentido de garra, de disposição, de querer jogar. E gostei muito do Vanderlan na lateral esquerda. Eu sei que ele já não é estreia, né? Ele já jogou outras vezes pelo profissional, mas ele defendeu muito bem e nas poucas vezes que foi ao ataque e precisou dele no ataque, também contribuiu bastante. Então, gostei E Scarpa salvou de novo, né? Não tem nem o que dizer de Scarpa. Vem um momento assim, retocável, né? Até quem não é palmeirense vê que o bicho tá jogando. O que ele tenta dar certo, né? Tipo assim, o torcedor do outro time sabe que se ele chutar é 99% de ser gol, entendeu? Até o torcedor do outro time sabe que tá num momento irretocável, né? E assim, até um amigo nosso falou, mas o Veiga não tá jogando bem, né? Mas não é que seja isso, é porque o Scarpa tá jogando até bem que ele ofusca qualquer outro jogador do Palmeiras, na minha opinião, entendeu? Então, realmente tá irretocável, né? E o Palmeiras tem que aproveitar aí, que ele só fica até o final do ano, então aproveitar enquanto tem, né? Então, já tô triste. Usar o máximo possível, né? Já tô triste que ele vai sair no final do ano. Do Corinthians, né? Você falando aí de novidades, né? Quando a gente teve o Alberto, né? Estreando, né? Alguns jogadores que estavam machucados voltaram, né? William, Maicon já voltaram, então o time já Fagner tem voltou? Fagner voltou também, voltou. Mas porque Fagner é tão assim já titular, né? Que quando ele volta, eu nem percebo a diferença, porque eu só vejo ele de lateral no Corinthians, né? Não existe outro lateral reserva para ele.
Mas o Yuri Alberto estreou muito bem. Acredito que vai dar muito certo ali o ataque com o Roger Guedes. Só precisa agora organizar a defesa, né? O time mudou um pouco o jeito de jogar. E agora a gente precisa encaixar. Porque o Juventude teve... o Curitiba teve chance de fazer um golzinho aqui e acolá, né? Mas Cássio tá no momento inspirado, né? Não deixou. Mas se arrumar essa defesa do jeito com esse ataque aí, vai dar caldo. Vai dar caldo. É um time aí que vai brigar, no mínimo, pelas Copas. O Everton Cebolinha também estreou pelo Flamengo, né? Jogou muito bem, deu assistência enfim, estreou muito bem. Também tivemos as estreias pelo Atlético Mineiro do Allan Kardec, do Pedrinho e do... Foram 3. Que, inclusive, os 3 participaram do lance do gol do Atlético Mineiro. Então, tipo assim, entraram e quase resolveram o resultado, né? Já que fizeram gol. Né? E no Atlético Paranaense teve a estreia de Fernandinho, né? Fernandinho jogando muita bola. O Atlético Paranaense não, o Manchester City brasileiro. É verdade. A filial do Manchester. Até Guardiola vai vir aqui fazer um jogo aqui pelo... Pavon. Allan Kardec, Pedrinho e o Pavon estrearam, os 3 participaram do lance do gol, então foi uma estreia boa, e você né? vê, né? Os times, vamos considerar os top do Brasil atualmente, todos eles tiveram estreia, né? Basicamente, todos eles tiveram estreia de jogadores, assim, que vão fazer a diferença, né? São jogadores, assim, que chegam, a maioria deles para ser titular, né? Então, chegam, assim, já para... Eu acredito que do Palmeiras... talvez uma adaptação, né? Porque o Palmeiras já é um time montado, né? Tipo, você tirar uma peça para colocar outra, assim, às vezes é um pouco complicado, mas eu acredito que esses caras vão se adaptar, né? Não pode ser que eles não entrem de momento agora, mas eles vão se Eu adaptar. acho que o ataque do Palmeiras hoje, o que eu escolheria e o que eu acredito que talvez fique, dependendo, assim, visualizando o resultado que foi, ficaria o Rony na esquerda e o Dudu na direita, tiraria o Wesley, né? Ou vice-versa, Rony na direita e Dudu na esquerda, tanto faz, com o Flaco Lopes pelo meio. Eu acho que seria o ataque ideal. Assim, nas contratações que foram feitas, né? Alguma coisa mais a acrescentar? Não tem muito o que falar, né? Do Corinthians é Yuri Alberto e Roger Guedes, né? E o Willian por um dos outros, ou escolhendo o lado, né? Porque eles ficam invertendo, né? Mas o Corinthians atualmente ele jogou como se estivesse jogando ontem ele jogou, no jogo de quarta ele jogou como se fosse 2 atacantes, né? E o Willian chegava como surpresa em um dos lados. É isso. Vamos agora esperar a última rodada do Brasileirão, que o título simbólico já é do Palmeiras, que não vale nada, né? Segundo o Scarpa. Realmente não vale mesmo. São algumas frases aí, né? Foram bem marcantes, né? Não valeu nada e o do Manchester City, né? O cara perguntou pra Fernandinho se o Paranaense estava aparecendo o Manchester City. Aí ele, bem seco, disse: não, tá muito longe. Então, foi marcante essa entrevista. Eu discordo dele, eu acho que o Atlético Paranaense é o Manchester City brasileiro, entendeu? E é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Vamos esperar essa última rodada para ver como é que vai terminar esse primeiro turno e fazer um balanço geral do turno. O Palmeiras pode aumentar a diferença, né? E provavelmente deve aumentar, pelo menos para 5 pontos, eu acho. Deve ficar em 5 pontos a vantagem, no mínimo. E é isso, a gente fica por aqui. Quem puder, curte, se inscreve, compartilha o canal, ajuda a gente. E valeu! Tchau, pessoal.